é algo que se vai e não volta, não é? Você veja que nós estamos com mais de 60 mil óbitos no país, né? Portanto, são famílias enlutadas que estão passando os azares dessa pandemia, né? A economia, você tem problema, é claro, não tenha dúvida, mas a economia vai e volta. A vida vai e, volto a dizer, não retorna, né? Então, eu quero dizer que neste momento é preciso evitar todos os esforços, União Federal, estados, municípios, todos os agentes públicos, né? Fazendo um esforço para preservar a vida. A economia volta depois, não é? Eu costumo dar até o exemplo do meu governo. Quando eu cheguei ao governo, havia um produto interno bruto, um PIB negativo de menos 3,6, 1 ano e 7 meses depois, o PIB era positivo em 1,3. Portanto, volto a dizer, nós temos que cuidar hoje da vida. Ora bem, o que está acontecendo, para fazer uma análise dos dias atuais, né? O que está acontecendo nos dias atuais? A União Federal, de qualquer maneira, está fazendo o seu papel. Esses valores todos que vão para os mais pobres, mais vulneráveis, né, aqueles 600 e 1.200 reais, para cobrir as dificuldades derivadas dessa pandemia, assim como o financiamento à micro, pequena, média empresa, que é fundamental para manter o emprego. E eu acho, a meu modo de ver, que estes valores têm que se manter enquanto houver a pandemia, enquanto não houver aí um combate à pandemia por meio de uma vacina ou coisa parecida, né? Você tem que manter esta questão que diz respeito à vida, né? Por isso que eu insisto entre os dois valores, o valor que mais relevante nesse momento é o valor vida. E os governadores também, de alguma maneira, estão fazendo o seu papel, né? As atividades essenciais estão sendo exercitadas, e as atividades essenciais, que envolvem abastecimento de supermercado, farmácias, os nossos homens da limpeza, né? Verdadeiros heróis, os operadores da saúde, tudo isso é atividade essencial e está sendo mantido e representa mais ou menos uns 35%, 40% da atividade econômica do país. Agora, paulatinamente, na medida que seja possível, você tem que fazer uma abertura. Se a abertura, ou seja, a eliminação do isolamento social paulatino, implicar em aumento de óbitos ou aumento de internações, você tem que dar um passo para trás. Isso não há dúvida. Por isso que eu, quando falo dos dois valores, vida e economia, digo eu, o valor mais relevante é o valor vida, né? Bom, ex-presidente, nós estamos também em contato com o nosso âncora Dilson Barbosa, que está em home office, devido ao momento que a gente vive, mas ele envia perguntas também para o senhor e a gente vai à primeira dela agora. Ex-presidente Michel Temer, os nossos cumprimentos. O senhor foi presidente da República, mas antes foi o vice-presidente da então presidenta Dilma Rousseff. Como é que ser vice-presidente numa situação como a de hoje, no qual tem um presidente militar e tem um vice-militar? Um presidente que era capitão e um vice que é general. Como é que o senhor vê uma situação dessa, considerando a hierarquia militar? Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos a você, e eu quero dizer que, na verdade, eu nunca fiz distinção entre civil e militar, né? Os militares que vão para estas tarefas, né, sejam ministros, ou como no caso do presidente, do vice-presidente, aliás, ex-militares, né, eles são civis, eles estão exercendo uma atividade de natureza civil. E o importante é que eles cumpram o que estabelece a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Desde que haja o cumprimento, não há problema nenhum. Por isso que eu volto a dizer que eu jamais faço distinção entre militar e civil. Insisto que o militar, quando vai exercer um cargo civil, civil é, para todos os efeitos, né? E o que é importante é o entrosamento entre os dois. E a mim me parece que há um entrosamento entre o vice-presidente Mourão e o presidente Bolsonaro. Eu não percebo nenhuma divergência, nenhuma dissidência entre eles, né? Pelo contrário, eu vejo que o presidente Bolsonaro chama sempre o vice-presidente Mourão para todos os atos de governo, né? De modo que eu acho que aí nós não temos que fazer essa distinção, sabe? Dizer, bom, é militar, não é militar, ele exerce uma função civil e seja militar ou seja civil, ele tem que cumprir a Constituição. Cumprida a Constituição, nós temos o que se chama de segurança jurídica e, em consequência, segurança social. Bom, ex-presidente, aproveitando esse gancho de relação vice e presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho
a respeito da relação que o senhor teve como vice e depois passou a ser o presidente da República. Como é que foi esse momento? Em que momento que esse entrosamento deixou de existir, se é que deixou de existir, entre o senhor e a ex-presidente Dilma Rousseff? E como é que o senhor analisa tudo o que aconteceu a partir dali, né? A presidente acabou sofrendo um processo de impeachment, o senhor assumiu. Como é que o senhor analisa toda essa situação que aconteceu? Olha, na verdade, a relação com a senhora ex-presidente era uma relação cerimoniosa, né? Ela me tratava com muita atenção, educação, digamos assim, mas não me colocava, digamos assim, à frente do governo, né? Você percebe que, vou dar aqui o exemplo americano, né? Pode verificar, toda vez que você vê o presidente norte-americano, o Trump, aparecer, está ao lado dele o Mike Pence, que é vice-presidente. E relembro até um fato do governo Obama, quando foram apanhar o Bin Laden, uma foto muito ilustrativa, mostrava numa salinha o presidente Obama, o vice-presidente Biden, a secretária de Estado, que era Clinton, a Hillary Clinton, né? E um general. Por que é que eles têm essa consciência? Porque eles sabem que se acontecer alguma coisa com o presidente, o vice-presidente tem que saber de tudo. Ora bem, no governo que eu era vice-presidente, até a imprensa noticiava muito, né? O presidente fez uma reunião na sexta-feira com A, B, C, D, E, não chamou o vice-presidente. Era uma coisa recorrente. Mas eu acho que o afastamento se deu mais acentuadamente quando nós, no nosso partido, resolvemos lançar, pela Fundação Luiz Guimarães, um documento chamado Ponte para o Futuro, que era uma colaboração com o governo ao qual eu pertencia, né, como vice-presidente. E até naquela ocasião era ministro Joaquim Levy, da Fazenda, né? Ele me ligou e disse: vice-presidente, há 3 pontos aqui que dá para aplicar imediatamente. Eu disse: olha, ministro, aplique já, porque isso é uma colaboração com o nosso governo. Mas a senhora ex-presidente acho que tomou aquilo como um gesto de oposição, né? Como é que um vice-presidente, ou melhor, como é que um partido de um vice-presidente apresenta uma ponte, um projeto, um plano para o futuro, né? Uma ponte para o futuro. E foi a partir daí que houve um afastamento mais, digamos assim, mais acentuado. Mas eu devo reconhecer, embora a senhora ex-presidente tenha lá a questão das pedaladas, que foram decretadas pelo Tribunal de Contas, um mal-estar político no Congresso Nacional, eu sempre ressalto, viu, isso é importante, porque de vez em quando eu vejo umas acusações, ela sempre, a meu modo de ver, o que sei pelo menos, é que ela é de uma honestidade absoluta no plano pessoal, não é nada de corrupção, nada disso, né? Eu sempre ressalto esse ponto, porque aqui no Brasil, viu, as pessoas têm mania de tentar destruir o governo anterior e até destruir não só o governo, destruir até as personalidades, as pessoas que ocuparam cargos, né? Então foi esta a razão que, digamos assim, deu o impedimento. Eu até, na época do impedimento, eu vim para São Paulo, sempre fiquei aqui umas várias semanas, porque para não participar de coisa nenhuma. E só voltei realmente quando 3, 4 dias, 5 dias antes, verificou-se que a Câmara julgaria procedente a acusação, né? Daí eu não podia também ficar fora de Brasília. Mas os fatos mais ou menos se deram dessa maneira. E a partir daí, ex-presidente, como é que o senhor analisa o governo que o senhor teve? Tem algo que o senhor gostaria de fazer que não teve tempo para isso, ou faria algo diferente do que fez nesse tempo que esteve como presidente da República? Olha, eu fiz as grandes reformas do país, viu? Com toda modéstia de lado, né? Veja que nós tivemos um governo de 2 anos e meio, né? Não é um governo de 4 anos, nem de 8 anos. E nesse mínimo período, eu acabei de dizer, nós tínhamos um PIB negativo de menos 3,6, nós recuperamos o PIB para o positivo de 1,3, 1 ano e 7 meses depois. Fizemos reformas essenciais para o Brasil, teto de gastos públicos, né? Ao fundamento de que ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha, né? O Estado brasileiro também não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E nós estávamos com um crescimento brutal da dívida pública, né? Então nós tínhamos que tomar essa atitude muito, muito forte, até muito significativa, que foi uma emenda constitucional que fixou teto para os gastos públicos, né? Sem prejudicar educação e saúde. Ao contrário, você sabe que logo no orçamento seguinte, nós ampliamos as verbas para a educação e para a saúde, né? Primeiro ponto, fizemos a modernização trabalhista, que deu ótimos resultados, fizemos a reforma do ensino médio, recuperamos as estatais, auxiliamos os estados brasileiros. Houve um período que eu até suspendi
o débito, o pagamento dos estados com a União durante 6 meses, não é? E a retomada se deu parceladamente, ou seja, o Estado retomou o pagamento da dívida, pagando 5%, depois 10%, 15%, assim por diante. Enfim, melhoramos muito o meio ambiente, fizemos a maior reserva marinha, aí as ilhas de Trindade e São Paulo, né? Nós temos a maior reserva marinha que o mundo conhece, né? Equivalente à soma dos estados da Alemanha e França juntos, né? Ampliamos a Chapada dos Veadeiros, enfim, fizemos muita coisa. E combatemos, né? Colocamos na pauta a reforma da Previdência, que não foi possível, saiu da pauta legislativa num dado momento, mas não saiu da pauta política do país. Tanto que nós convencemos da sua indispensabilidade o povo brasileiro, o Congresso Nacional e, sequencialmente, quando assumiu o governo Bolsonaro, logo em seguida eles aprovaram a reforma da Previdência. Basicamente foi isso o que aconteceu no meu governo, né? Bom, a gente tem outra pergunta do Dilson Barbosa para o senhor. Vamos ouvir. O senhor foi um presidente da República que, para uma boa parte da mídia, era um presidente elitista. O senhor era elitista, ex-presidente Michel Temer? Olha, muito bom dia a você. E se eu fosse elitista, você sabe que eu não faria o que eu fiz. Vamos tomar como exemplo a questão do Bolsa Família, né? Você sabe que eu mantive os projetos sociais que eram no passado, o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Paguei todos os débitos, pagamos, né, no meu governo, os débitos de construções do Minha Casa Minha Vida e ampliamos enormemente o núcleo de habitações populares, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, no meu governo, embora curto, eu dei 2 aumentos para o Bolsa Família. Fazia mais de 2 anos que não se dava aumento para o Bolsa Família. Eu dei 2 aumentos e todos os 2 acima da inflação. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei esses programas sociais e fui adiante. E, ademais disso, eu tinha ciência e consciência de que, digamos assim, só o Bolsa Família ele tem um sentido mais alimentar, mais assistencial. Nós criamos um programa chamado Progredir, em que chamamos empresários, banqueiros, etc., para contratar filhos de bolsistas família. E quando saí do governo havia milhares de contratos de jovens, isto que revelava a verdadeira integração social, né? Vou dar um exemplo no plano racial, no plano dos negros. Um dia fui procurado pelo reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e eu determinei, aí até pude fazer por decreto, que no caso dos estágios na administração pública, 30% tinham que ser de origem negra, né? Afro-brasileiro, né? Enfim, isso para mostrar que eu não sou elitista. Agora eu não sou digamos, carro alegórico, né? Quer dizer, eu não adoto medidas populistas só para fazer bonito. Eu adoto medidas populares, isto é, medidas que são úteis para a população, mas eu não tenho, até no plano pessoal, eu não tenho esse jeito de fazer uma espécie de demagogia, né? Isso eu não sei fazer, realmente não sei fazer. Mas isso não significa elitismo, não. Pelo contrário, os dados que eu estou dando revelam a nossa preocupação com todo o país, especialmente com os mais vulneráveis, né? Bom, ex-presidente Michel Temer, o senhor chegou a dizer algumas vezes que chegou a ligar eventualmente para o presidente Bolsonaro, ele também chegou a entrar em contato com o senhor. O senhor pode revelar que assuntos são abordados nessas conversas e o presidente, em algum momento, o senhor identificou que ele seguiu conselhos e sugestões dadas pelo senhor? Olha, eu creio que foram, na verdade, 2 telefonemas. Um primeiro que, há uns 50 dias atrás, um pouco mais, eu tomei a liberdade de ligar para ele e pedi. E liguei para ele porque ele sempre, quando se refere ao meu governo, se refere positivamente, né? Eu falei, vou colaborar nessa história do isolamento social. E tomei a liberdade de ligar para ele, pedir autorização para dar um palpite, né? Claro que ele imediatamente, né, concordou. Eu sugeri que ele, naquela oportunidade, decretasse um isolamento social por 15 dias, mais ou menos, 12, 15 dias, revisável a cada 12, 15 dias, dizendo a ele que esta matéria era gravíssima e que teria que haver uma certa centralização dessa atividade, uma conjugação do presidente com os governadores, com os presidentes dos poderes, né? Até com os partidos, mesmo os partidos de oposição, porque a pandemia não escolhe, o vírus não escolhe partido, né? Ele penetra no corpo
de qualquer elemento partidário, né? Desde que partido for. Então, todos poderiam unir-se para combater a pandemia, né? Esse foi uma palpite que eu dei. E mais recentemente, umas 2, 3 semanas atrás, ele acabou me telefonando, mandou interlocutores para ouvir um pouco sobre como eu pensava a respeito das coisas, né? Eu até tomei a liberdade também de propor que ele não falasse toda manhã naquele cercadinho, porque a palavra do presidente da República é uma palavra muito forte. Ela faz a pauta do país, né? E eu disse, você não pode fazer às 9 horas da manhã a pauta do dia, né? Que nem aconteceu ainda. Então, primeira sugestão. Segunda sugestão foi que não comparecesse àqueles eventos de gente que pede fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, etc., né? Porque isso é antidemocrático e não pega bem, como não pegou, não é? E também do tipo seguinte, olha aqui, vamos elogiar, enaltecer a atividade do Legislativo, enaltecer a função judiciária. Tem problemas, o Judiciário julga, não é? Envolva quem envolver, não importa. E você tem que prestar atenção à questão da separação de poderes, que é uma das âncoras da Constituição e, portanto, da democracia, né? Foram mais ou menos esse tipo de assunto. E eu só estou falando, com toda franqueza, porque ele veio a público, né? Se ele não viesse a público, eu confesso que não falaria, porque seria uma conversa de um presidente, um ex-presidente, né? A gente tem uma outra pergunta enviada pelo nosso Dilson Barbosa ao senhor, vamos ouvir. O Temer, o atual presidente Bolsonaro muito criticou o Centrão e achava que era um grupo político clientelista. Ele agora volta-se para o Centrão, apoia o Centrão, dá cargos ao Centrão. O que se sabe é que ele tenta, com isso, captar votos ou, pelo menos, garantir não ter processos de impeachment aprovados pela Câmara ou pelo Senado. O senhor acredita que essa reviravolta dentro do pensamento, da ideologia política do presidente vai dar certo? Olha, Edilson, a meu modo de ver, e eu já falei isso em várias oportunidades, o presidente deveria fazer uma coisa que eu fiz. Você sabe que eu fui presidente da Câmara dos Deputados 3 vezes, né? Conheço bem o Congresso Nacional. E eu trouxe o Congresso para trabalhar comigo, né? Para governar comigo, por uma razão singela. O Executivo não governa sozinho. Aliás, o Executivo chama-se Executivo porque executa a vontade da lei. E quem é que produz a lei? Quem é que vocaliza a vontade popular? É a lei. Quem é que produz a lei? É o Legislativo. Então você tem que trazer o Legislativo para governar com você. Eu, a meu modo de ver, o presidente deveria ter feito isso, de trazer o Congresso, a base, né? Formar uma base de apoio logo no início do governo. Neste momento, o que se fala muito é que ele traz alguns partidos do chamado Centrão. Eu até não dou importância a esses rótulos, né? Mas do chamado Centrão. O problema é o seguinte, então volto a dizer, o que deveria ser feito era chamar os partidos e dizer, olha, eu quero apoio de vocês nisso, naquilo, não precisa integrar o governo, mas as teses fundamentais para o país devem ser apoiadas por vocês e, portanto, manter um contato permanente com os partidos políticos. Se é do Centrão, não é do Centrão, não importa, porque se há esse, digamos, preconceito contra aquilo que se chama Centrão, que eu confesso que nunca identifiquei bem o que é, né? Mas também teria, por coerência, teria que dizer o seguinte, olha aqui, quando eu mandar uma medida provisória, quando eu mandar um projeto de lei, eu não quero os votos desse pessoal, não, porque esse pessoal do chamado Centrão não vale nada, me perdoe a expressão entre aspas, né? Então eu não quero o voto desse pessoal. Eu não quero eles no governo, não quero o voto deles. Imagine você, Edilson, perder aí 150, 160 votos no Congresso Nacional, 170 votos. E como é que esse pessoal chegou ao Congresso Nacional? Não foi levado por uma centelha divina. Foi o voto popular. E a Constituição diz, o poder emana do povo. Por isso que no regime republicano você tem a temporariedade de mandatos. Se aqueles não servem, os que forem eleitos, na outra eleição você modifica. Esta é a regra, né? Senão você viola os princípios da democracia, né? Este é o meu pensamento ancorado no texto da Constituição Federal, né? E é o que para a gente encerrar, ex-presidente Michel Temer, com a avaliação que o senhor faz
dos principais erros e acertos do presidente Jair Bolsonaro, do governo dele, e aproveitando, já embutindo mais uma pergunta aí, alguns partidos e entidades chegam a defender até o impeachment do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor analisa esse tipo de articulação nesse momento? Duas coisas. Primeiro, eu sempre disse que quando me perguntavam no começo do governo e no meio do governo, né? Aliás, no meio, uns tempos depois do governo, eu disse, olha, eu acho que o governo vai indo bem, porque no fundo ele está dando sequência ao meu governo. Você veja, eu deixei uma inflação que era de 2 dígitos, eu deixei uma inflação de 3,75. Nós reduzimos os juros, que eram de 14,25%, para 6,5%. E esta queda dos juros continuou no governo dele, portanto, revelando o acerto das medidas que nós tomamos. E vinha fazendo também privatizações, concessões. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ele foi trabalhava no lado, lá no Palácio, era o secretário executivo do programa de parceria de investimentos. Então, dizia eu, ele vai indo bem na medida que dá sequência ao governo, ao meu governo, né? Agora, veio a pandemia atrapalhou tudo. Isso a gente não pode ignorar. Primeiro ponto. Segundo ponto, também em relação ao impeachment, eu confesso, eu estou um pouco afastado, mas muita gente do Congresso fala comigo, converso com muita gente, eu não vejo, digamos assim, clima instalado para um eventual impedimento. Eu vejo críticas, isso sim, críticas, movimentos em defesa da democracia, mas dizer que há lá no Congresso Nacional um desejo de derrubar o presidente, eu não vejo isso. E, aliás, o que eu costumo dizer é o seguinte, quem derruba o presidente é o povo na rua. E povo, milhões de pessoas, né? Porque essas milhões de pessoas influenciam o Congresso Nacional e daí o Congresso pode, eventualmente, decretar. No momento, eu confesso que não vejo, não sei o que vai acontecer lá para frente, né? Desculpa, ex-presidente, eu sei que já tinha falado que a gente estava terminando, mas eu queria terminar projetando um pouquinho do futuro, falando de 2022. Muito se fala aí sobre as próximas chapas a serem montadas, e o senhor acredita no fortalecimento do atual presidente Bolsonaro, numa chapa que se fala tanto aí que pode acontecer entre o Sérgio Moro e o próprio ex-ministro também Mandetta? O senhor arriscaria outro nome? O que é que o senhor pensa em relação a 2022, que é que se tem construído no momento? É cedíssimo ainda, né? É mais do que cedo, é cedíssimo para cuidar desse assunto. Eu acho que, não sei se o presidente Bolsonaro vai para a reeleição ou não, ele ainda tem um índice, né, interessante, apesar de tudo que acontece, ele tem um índice de 27, 28, 30%, né, de apoio, não sei se ele vai se candidatar ou não, e é difícil dizer quem vem depois, porque essas coisas, você sabe que se definem, digamos assim, meses antes, né? Especialmente agora, quando a campanha eleitoral tem apenas 45 dias de vigência, né? As definições de chapas se fazem nas proximidades desses 45 dias, muitas vezes, né? Então, agora, 2 anos antes, né? Mais de 2 anos antes, é muito difícil fazer uma análise do que vai acontecer no futuro, né? Eu acho complicado. Confesso que não me atrevo a dizer qual seria o caminho, né? Ex-presidente Michel Temer, eu quero agradecer muito a entrevista, agradecer muito a sua disponibilidade de falar conosco, desejar um bom dia para o senhor, né? Um bom dia, está só iniciando às 8h14, e que a gente passe logo por isso, né? Por esse momento de pandemia, que o Brasil também volte a caminhar, como todo mundo parou em detrimento disso, que a gente volte a caminhar também. Bom dia e muito bom tê-lo conosco aqui. Muito bom dia, cumprimento a todos, cumprimento o Colbert, as autoridades aí da região e muito feliz em falar com vocês, muito grato. Bom dia. Conversamos então com o ex-presidente da República, Michel Temer, né? Falou aqui conosco na manhã desta quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Claro que a gente tinha muito mais a perguntar, muito mais coisas a perguntar, mas